Olá, sou Luiz Fernando Saraiva, professor de História Econômica e História do Brasil Império da Faculdade de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e falar sobre a articulação que existe aqui na UF entre ensino, pesquisa e extensão. E essa articulação começa fundamentalmente na relação entre a graduação em História e o programa de pós-graduação em História. Muitas das disciplinas, das orientações, dos projetos de pesquisa que os nossos alunos de graduação têm, estão diretamente relacionados a atividades de pesquisa, orientação e disciplinas que também acontecem no programa de pós-graduação. É dizer que os alunos de graduação, desde cedo, têm contato com mestrandos, doutorandos, congressos, apresentações de seus professores, textos que articulam a produção do conhecimento histórico, o ensino do conhecimento histórico. Além dessa profunda articulação entre graduação e pós-graduação, o programa de pós-graduação em História da UF tem uma grande excelência por receber estudantes das mais variadas regiões do Brasil, atraídos pelo corpo docente, pela forte produção teórica, pelos textos, pelos eventos acadêmicos que realiza. E ao falar um pouco da minha trajetória, eu acho que eu ajudo a gente a entender a importância desse programa e um pouco das pesquisas que nós, professores da UF, desenvolvemos em nossa carreira e nossa trajetória. Eu acho que além dessa articulação entre a graduação e a pós-graduação, o que faz o programa de História da UF ser tão excelente, ou ser tão conhecido, é a qualidade dos estudantes que nos procuram das mais variadas regiões do Brasil, atraídos pela qualidade do corpo docente e pela produção acadêmica da UF, que é impressionante, em termos de capítulos, artigos, obras coletivas, congressos, simpósios, seminários, eventos que acontecem ao longo do ano, sempre promovidos pelos núcleos dos laboratórios da nossa Universidade Federal Fluminense. Essa minha trajetória e estudos sobre crédito e instituições de trabalhadores comuns me acompanhavam desde antes do meu ingresso na UF. Entre 2006 e 2010, fui professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e lá estudei algumas instituições como Montepios e outras associações que congregavam os artesãos da cidade de Cachoeira e também na cidade de Salvador. Chegando no Rio de Janeiro, eu ampliei o escopo da minha pesquisa também para a principal cidade, município neutro da corte, ou seja, a cidade mais importante do Brasil no século XIX. E descobri um sem número de instituições que também envolviam escravizados, homens livres pobres, artesãos de diversas especialidades, mulheres, órfãos, que se uniam para tentar fazer frente a uma sociedade onde o dinheiro e as relações capitalistas cada vez mais faziam presente e cada vez mais aumentavam as relações e a necessidade de crédito. Eu orientei estudantes na graduação, no mestrado, no doutorado. Atualmente eu tenho orientações de pós-doutorado que versam sobre essas relações de crédito, seus diversos níveis. Desde as instituições de grande crédito, como Santa Casa de Misericórdias, bancos, até instituições que articulam esses setores com as camadas populares, como parece ter sido o caso das caixas econômicas criadas no Brasil desde o início do século XIX. Eu publiquei alguns artigos, capítulos, apresentei seminários em congressos, organizei livros e dossiês relacionando essas questões de crédito com os outros aspectos da vida social e econômica do Brasil no século XIX. Organizamos também um número especial, um dossiê na revista Locus, da Universidade Federal de Juiz de Fora, somente sobre as relações de crédito, onde publiquei um capítulo, um artigo com o falecido professor Theo Lombarinhas. Além disso, eu e o professor Carlos Gabriel Guimarães publicamos um livro em 2018 sobre o crédito na América Latina desde o século XVIII até o século XX, um capítulo de vários professores da Universidade Federal Fluminense e de outras instituições do Brasil e também de outras instituições fora do país. Também essas pesquisas levaram a publicações e discussões sobre questões de igualdade e desigualdade em sociedades escravistas. Recentemente eu publiquei um outro livro chamado Igual Desigual, que tem exatamente reflexões de historiadores e economistas sobre as origens da desigualdade e principalmente as questões da desigualdade em sociedades escravistas. Eu fui o principal articulador da questão da parte histórica, enquanto o professor João Matias, meu co-organizador e parceiro nesse livro, trabalhou com a parte dos economistas e foi muito interessante reunir historiadores e economistas de várias perspectivas teóricas refletindo sobre um tema comum e que tanto nos aflige, a igualdade ou a falta de igualdade, a desigualdade econômica e social, tão agravada com movimentos em épocas como, por exemplo, dessa atual pandemia que nós vivemos.